E a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da nossa 94 FM do Jornal da Cidade, a presidente da Potigás, Larissa Dantas. Bom dia, presidente, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana Ruth, é um prazer estar aqui com você. Alegria nossa recebê-la, presidente. A senhora assumiu a Potigás agora na gestão da governadora Fátima Bezerra. Qual o desafio que se coloca para quem assume a Companhia de Gás do Rio Grande do Norte, presidente? Bom, primeiramente eu acho que a gente precisa ainda formar uma rede de gasodutos de forma mais ampla para todo o estado. Hoje a gente tem ainda uma rede que não contempla cidades como, por exemplo, a nossa Caicó, lá no Seridó. Então a ideia é que durante esses 4 anos a gente consiga ampliar essa rede ao máximo possível. Isso demanda obras, planejamentos, além do mais a questão do adensamento da rede também, onde já passa a rede, muitos clientes ainda não são ligados, os clientes residenciais. Então, nosso foco dessa gestão também será atender esses clientes residenciais com o gás natural. Presidente, a senhora fala sobre a questão dos clientes residenciais e a impressão que a gente tem é que o cliente residencial ainda não percebe todos os benefícios que tem a questão do gás. É isso mesmo? Isso. A gente percebe isso também, Ana Ruth. O que acontece? É importante para o ouvinte ele saber o seguinte: existe o gás natural, que pode ser usado na cozinha, no nosso fogão. Sim. Também existe o GLP, que é aquele gás de botijão, né? E os prédios também, muitos usam aqueles botijões enormes lá embaixo com esse gás. Qual é a diferença do gás natural para esse gás? Que é importante o ouvinte saber. O gás natural, ele vai canalizado como a água. Eu sempre uso esse paralelo porque eu acho fácil de entender, né? Então ele chega no prédio, no seu condomínio. Hoje a gente só atende, por enquanto, condomínios de prédios, né? Porque a gente chega num ponto e lá ele deriva para vários apartamentos e também comércio. E aí ele chega nesse cano, o que facilita a questão, por exemplo, tanto da distribuição. Ele melhora a questão da segurança, porque a gente tem vários cilindros de gás lá embaixo, não precisa dizer mais nada, né? Enquanto que o gás natural, ele vem de uma forma muito mais tranquila. Ele dispersa mais rápido, então a gente consegue, por exemplo, havendo um vazamento, ou que seja, ele é muito mais seguro do que o GLP, que é aquele gás de botijão, que é o gás liquefeito de petróleo. E o preço... O custo também, o preço, ele bate o GLP? Ele bate o GLP. Nos estudos recentes que nós temos aproximadamente uma redução de 40% chegando até às vezes a quase 50% de redução no consumo do gás, né, da cozinha, né? Então, se a dona de casa, ela cozinha muito, né, ela vai sentir muito mais essa diferença. E aí os clientes comerciais, também falando deles, que também é nosso nicho, e para quem tem cozinhas, né, restaurantes, cozinhas industriais, é extremamente interessante. A gente conversa na bancada do Jornal da Cidade com a presidente da Potigás, Larissa Dantas. Presidente, nesse contexto, como é que se encontra hoje a distribuição, e eu vou usar dos dutos porque eu não sou técnica no assunto, mas a senhora me corrige os termos técnicos. Sim, dos dutos em Natal, quer dizer, a gente tem condição, a Potigás tem condição de expandir para mais condomínios, para mais restaurantes. Como é que se encontra essa distribuição hoje? Sim. Hoje, o que é que a gente orienta? A gente orienta quem tem interesse de ter gás natural, procurar a Potigás e demonstrar esse interesse. E aí nós vamos atender o cliente. Evidentemente que onde não passar o duto, né, a gente vai precisar de um tempo de obra, etc. Mas a ideia é que a gente atenda todas as solicitações. Né? A gente tem esse desafio, né, na equipe lá técnica, a gente já colocou esse desafio e a gente não pode deixar mais nenhum cliente. Estamos fazendo treinamentos, fazendo uma remodelação na governança da empresa para que a gente consiga atender todos os clientes a contento. Lógico que isso demanda um tempo, mas o nosso tempo até que nossos prazos estão sendo cumpridos até com uma certa celeridade, ainda bem. Me chamou a atenção quando a senhora falou de levar o gás canalizado também para o interior. Citou, por exemplo, o caso do Seridó, Caicó. E por que chama a atenção? Porque, na verdade, lá no Seridó a gente ainda tem aquela cultura da cerâmica, mas a cerâmica com gás além, enfim.
Tem até uma questão muito sobressalente, que é a questão do meio ambiente. Há como investir, de fato, e levar o gás canalizado para o Seridó? Isso seria custo? A Potigás tem como bancar isso, presidente? Tem, a Potigás tem sim. Desde que haja um planejamento, a ideia é primeiro a gente atender com redes isoladas. Então já é possível, desde que haja a demanda, né? Então tudo é um estudo técnico que a gente faz em cima da demanda que existe. Mas futuramente a gente espera sim atender, chegar lá com a rede, né? Nesse meio tempo, como você falou aqui da cerâmica, é muito importante também colocar a cerâmica vermelha. A gente já conversou inclusive com o sindicato ceramista local, e a gente ainda não é viável economicamente para eles, porque a cerâmica vermelha ela tem um custo bem menor. Já a cerâmica branca, essa cerâmica que a gente usa nas casas da gente, né? O piso, o porcelanato, aquela, né, que é o mais famoso hoje em dia, esse sim, ele usa bastante gás, e o preço do gás ele influencia bastante no preço final, né, do produto, e é aí nesse nicho que nós estamos investindo como Potigás. Presidente Larissa Dantas, a senhora esta semana participou de uma reunião com dirigentes do Sanovo, de uma empresa que vai se instalar em Goianinha. E o governo do estado, na comunicação que fez, chamou atenção para vários incentivos, inclusive a questão do gás. Como é que foram essas tratativas? Então, nós recebemos a notícia que a Sanovo tinha interesse no estado. É uma empresa de embalagem, então é isso? De embalagens recicláveis, aquelas embalagens para ovos, e aqui eles vão trabalhar com embalagens para os nossos melões. E aí elas são como se fosse um papel machê. Eles pegam resíduos de jornal, que eles inclusive trazem de São Paulo, e fazem aquele mix lá com aglomerante e fazem aquelas caixas de ovos que hoje em dia são inclusive as mais indicadas pelos nutricionistas, porque, enfim, não faz mal à saúde, aquela coisa toda. É bastante interessante. É uma empresa que parece até que eu estou ganhando da empresa, né? Mas é uma empresa já se transformou em parceira da empresa. É verdade, né? é verdade. Nossos parceiros a gente trata assim. É uma empresa que tem investimento dinamarquês, é uma empresa bastante antiga, né? E é com muita felicidade que a gente consegue trazê-la para cá, para o Rio Grande do Norte, porque a primeira tratativa que a gente teve com eles estiveram aqui antes, não encontraram um ambiente propício, teve a questão da insegurança jurídica. Então a gente está tentando mudar esse quadro em parceria com a SEDEC, a quem nós somos ligados no governo do estado, para que a gente crie um ambiente propício para todas as indústrias que quiserem vir para o Rio Grande do Norte, a gente consiga ao máximo facilitar. Para que isso, né? Para que vai facilitar só a indústria? Porque a indústria cria empregos, né? E os empregos beneficiam a população. Então sempre, por exemplo, o RN Gás Mais, a questão do incentivo que a gente assinou recentemente, ele sempre pede que de contrapartida, uma contrapartida social, a criação de empregos, além dos investimentos, etc., né, da indústria que deseja vir para o Rio Grande do Norte. Isso vai ser acompanhado por uma comissão tripartite entre Potigás, SEDEC e o IDEMA, que é de onde vem os recursos do RN Gás Mais. Presidente, vamos falar um pouquinho mais sobre o RN Gás Mais, um programa que já existia, mas que ganha um novo formato, e eu diria até um formato mais arrojado nesse governo Fátima Bezerra. Como é que se desenha detalhadamente o RN Gás Mais? Então, qual foi o grande problema para a gente reativar, digamos assim, esse programa? É importante que o ouvinte saiba disso. Questão do recurso, não é segredo para ninguém, né? E houve um grande esforço para que se criasse esses recursos, para se a gente conseguisse remanejar esses recursos que já estavam previstos. Eles vêm do IDEMA, das licenças ligadas a petróleo. Então, 81% desses recursos das licenças do IDEMA, eles vão diretamente para o programa e vão para a SEDEC. E a SEDEC é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Exato, Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E de lá, a equipe da SEDEC, ela entra em contato com a Potigás, que é mera operadora, né? É importante colocar aqui para o ouvinte, né? Que a idealização do programa, ela parte do Estado, né? Ela parte da SEDEC, do Dr. Jaime Calado, da equipe do Dr. Jaime Calado, e a Potigás, ela está como suporte técnico, né? Com engenheiros e advogados para a gente fazer essa formatação e esse acompanhamento. Então, a SEDEC passa o recurso para
para a Potigás, e a Potigás dá o abatimento para o cliente de acordo com a orientação da SEDEC, né? Aí tem todo um cálculo e é bem mais complexo para a gente explicar, mas em resumo, quanto mais incentivo a indústria trouxer, quanto mais empregos trouxer para o Rio Grande do Norte, mais incentivo o Rio Grande do Norte tem interesse e vai tentar se esforçar para que aconteça para a indústria. Presidente Larissa Dantas, a senhora é empresária, já assumiu vários cargos em sindicatos, em entidades de classe. Com essa nova política e com esses projetos, o Rio Grande do Norte se torna mais competitivo para atrair mais empresas, mais indústrias, presidente? Sim. A gente falou aqui de cerâmica, né, que você falou, e nós temos uma expectativa muito boa com relação à parte das cerâmicas brancas, da indústria da cerâmica branca. Por quê? Porque no estado aqui nós temos a matéria-prima para essas cerâmicas de alta qualidade. Então, isso já é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo é a questão do frete, né? Na hora que o consumidor, ele compra uma cerâmica que é feita aqui dentro do estado, é muito diferente o valor do que um comprado em Santa Catarina, por exemplo, que é o grande polo ceramista do Brasil. Então, a gente tem esse sonho, né, que a gente está tentando fazê-lo se tornar realidade, é tornar o Rio Grande do Norte um polo ceramista. Por que não? Né, com esse incentivo do gás, com toda a tecnologia que a gente dispõe, a equipe da Potigás é uma equipe altamente capacitada, são engenheiros, são técnicos, são colaboradores qualificados para atender toda essa demanda. Basta solicitar. Então, quando a SEDEC solicitou o apoio da Potigás, nós estamos lá para fazer o trabalho, né? Alguém tem que carregar o piano, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir dessa forma. A senhora teve recentemente em um evento da ABGás. Como é que se coloca a Companhia de Gás do Rio Grande do Norte no comparativo com as outras companhias? Qual o patamar nosso, presidente? Então, nós estamos entre as menores, né? Nosso estado, ele não tem toda essa riqueza de gás, mas nós estamos bem representados sempre, né? Eu acho que a gente adquire muito conhecimento trocando essas ideias com os parceiros. Estivemos recentemente agora num encontro regional aqui em João Pessoa, e a equipe toda da nossa assessoria esteve lá para trocar essas figurinhas, né, do dia a dia, que são práticas muito comuns, para que a gente possa desenvolver de uma forma mais rápida, né, para catalisar essa modificação da governança, etc. Então, eu acho que a gente está bem, né? A gente tem uma representatividade muito boa. A nossa equipe sempre esteve lá junto à ABGás. Recebemos aqui, assim que tomamos posse, a visita do vice-presidente da ABGás. O presidente da ABGás também sempre está em contato conosco, interessado no desenvolvimento do estado. A gente sempre, como Rio Grande do Norte, a gente acaba linkando, é muito natural que a gente vê acontecer nessas instituições, linkando muito com os estados do Nordeste. Então, esse encontro de sexta-feira em João Pessoa foi do Nordeste. O encontro da semana retrasada foi nacional. Mas para que isso? Porque lá no Sul, isso é muito claro em todos os setores, acontecem as coisas muito mais rápido, né? E aí a gente pegou a experiência do Sul, que é uma experiência riquíssima que eles tiveram agora recentemente, da chamada pública, que eu gostaria até de falar nela, e trouxe para cá. Eles já estão um pouco mais na frente. Então a gente aprende com isso, troca ideias, aperfeiçoa, para a gente tentar colocar aqui também, que vai acontecer agora sexta-feira, agora 12 de abril. A senhora deu a deixa e eu faço a pergunta, o que é essa chamada pública, presidente? Então, eu estava querendo mesmo falar, essa chamada pública nada mais é do que uma abertura da Petrobras para não ser mais a única fornecedora da Potigás, né? É um assunto que permeia já os noticiários, né? De uma forma bem ampla, né? E que vai demorar a acontecer realmente. Mas aqui no estado ele já vai acontecer mais rápido. Por quê? Porque essa chamada pública, ela está aberta para todas as empresas que tiverem interesse de vender gás para a Potigás, né? Não só da Potigás, também as demais concessionárias dos estados. E aí isso faz com que a gente consiga, se Deus quiser, comprar um gás a um preço mais competitivo. E isso vai beneficiar quem? O consumidor. Com esse preço competitivo e com o aumento do volume de consumo, que é isso que a gente vai tentar com obras e novas ligações, a gente pretende transformar esse preço do gás bem mais competitivo
do que ele já é. Ou seja, vai expandir mais e com um preço melhor para o consumidor. Se Deus quiser, porque não adianta colocar preço alto, né? A gente está trabalhando nesse sentido, porque como a gente tem hoje como fornecedor único a Petrobras, fica complicado para a gente trabalhar. Mas com essa abertura que a gente já está buscando, inclusive isso foi no sentido proativo, as concessionárias que estão buscando, porque o consumidor, que é o nosso cliente, que a gente tem que atender bem, ele pede, quando o consumidor pede, a gente tem que atender, né? Tem que buscar recursos, políticas, seja o que for, para atender o cliente. Estamos conversando na bancada do Jornal da Cidade com a presidente da Potigás, Larissa Dantas. Presidente, a senhora teve também recentemente em Mossoró, Mossoró, a segunda maior cidade do estado. Me parece que também a Potigás tem um projeto arrojado por lá. Sim, nós temos lá em Mossoró já agora em andamento uma expansão de rede, já com investimentos planejados dentro do nosso orçamento. Eu nunca gosto de falar de valores, porque as pessoas às vezes não têm muita noção, né? Mas a gente pretende sim, pelo menos uma vez por mês, fazer até inclusive uma reunião de diretoria naquela cidade e fazer mais visitas lá, né? Porque ela tem um grande potencial. Ademais, uma das empresas de cerâmica branca que vai acontecer aqui no estado, fica lá em Mossoró. Então, também a Mossoró tem uma vocação, digamos assim, também para ser um polo industrial. Assim como Goianinha está, né, crescendo nesse sentido, foi com muita alegria que a gente recebeu essa notícia de mais uma indústria para Goianinha, assim como Macaíba. Mossoró também tem essa vocação. Então, a gente não pode deixar fora do nosso radar, né, essas cidades que realmente têm um potencial bem maior. É evidentemente que a gente também pensa nos demais, porque não adianta também tem uma discussão assim, que quem vem primeiro é o ovo ou a galinha, né? Mas não tem gás lá no Seridó, não tem desenvolvimento porque não tem gás. Aí não tem gás porque não tem desenvolvimento. Mas a gente pretende levar esse gás mesmo com uma demanda pequena, desde que a gente consiga os recursos, que eu acho que são recursos plausíveis nesse patamar de 4 anos, de médio e longo prazo, e aí a gente levar mais desenvolvimento para todo o estado. Presidente, com relação a Mossoró, já está suprido ou novos dutos serão instalados naquela cidade? Já está suprido. Hoje, está terminando a obra ainda, mas a ideia agora é fazer o adensamento desta rede. O que é isso? Ligar os novos clientes. Então agora a gente vai fazer aquele trabalho de formiguinha. Ele é um volume muito grande, exatamente, ele é um volume muito grande, que demanda muita mão de obra. Mas tem a parte boa, né? Que também vão ser clientes perenes. Isso também é uma coisa extremamente agradável para nossa empresa, porque a gente vai ter uma clientela lá que a gente atendendo bem vai continuar sendo da gente, né? A gente vai trabalhar para manter o preço mais baixo, mas para as donas de casa não tem dúvida, podem fazer a pesquisa. Inclusive eu já cozinhei com gás natural, no meu prédio ainda não ainda, né? Porque é um prédio mais antigo, tem 10 anos, mas na casa da minha mãe já é gás natural. E assim, é diferente, cozinha mais rápido e a conta do gás é muito baixa, você fica assim, né? Na hora que é um pequeno investimento que tem, inclusive, Ana Ruth, bom colocar com essa questão do adensamento de Mossoró, existe até um projeto nosso de fazer esse investimento, que às vezes os prédios precisam fazer uma adaptação, né? A gente tentar também entrar nessa área, né? A Potigás investir para o cliente, para a gente poder ligar o cliente, porque às vezes o cliente não tem um investimento na hora, não tem como fazer. Aí para Potigás a gente está trabalhando nesse projeto e também, agora lembrei também, outro projeto que foi solicitado de uma tarifa em cascata para os clientes comerciais, por exemplo, para lavanderias, etc. Essa demanda já existe e também nós estamos trabalhando. Foram, todo mundo diz aqui, foram 100 dias, pra gente não foi, né? Só tem um mês e uma semana que a gente tá no cargo, mas a gente tem tentado recuperar o tempo perdido, digamos assim, para que a gente consiga manter o cronograma da Potigás em dia com o planejamento que foi feito ano passado. Presidente Larissa Dantas, presidente da Potigás, alegria recebê-la aqui, presidente. Muito obrigada.